Capítulo 3, Seção 6. As mesmas causas profundas de ruína que atuam sobre a vida moral observam-se também na ordem social do mundo romano. Por mais poderosa que seja a impressão de equilíbrio e de estabilidade que esse mundo nos oferece, há nele algo de esclerosado e, em certos pontos, uma secreta ferida. Durante os últimos séculos da antiguidade, a humanidade sofre, cada vez mais conscientemente, daquele mal que sempre destruiu as civilizações, o desaparecimento dos valores sociais. Na medida em que o cristianismo se apresentar como uma doutrina social, esta crise da sociedade pagã terá para ele uma importância considerável e ajudá-lo-á a abrir caminho. Aqui, como em toda parte, a chave de todo mal é o dinheiro arvorado em rei. O rapidíssimo enriquecimento resultante das conquistas arrastará consigo um verdadeiro capitalismo muito diferente do nosso, porque não assenta sobre qualquer empresa industrial que crie bens proveitosos para o corpo social, mas sobre o assambarcamento do ouro e das terras. Esse capitalismo dos latifúndia, apesar dos protestos periódicos deste ou daquele espírito mais clarividente, atinge proporções inconcebíveis. Metade da província da África pertence apenas a 6 homens. Os beneficiários dos grandes espólios de guerra e da exploração das terras são, de uma maneira geral, os mesmos. Formou-se, pois, uma classe riquíssima, muito pouco numerosa, que se encontra ligada de perto ao Estado, mas está separada por um abismo das classes mais baixas da sociedade. Há assim uma grave desproporção entre uma aristocracia entregue aos prazeres e uma enorme massa popular que, dos benefícios da civilização, mal fica com as migalhas. Os historiadores não nos dizem uma só palavra sobre todos esses cidadãos sem recursos, esses pequenos artesãos, esses desempregados, esses peregrini cosmopolitas. As alegrias e as penas dos humilhores interessam menos do que os feitos e as gestas dos Césares. Mas nós não podemos perder de vista esses humildes, se quisermos compreender o mecanismo da expansão cristã. Todos esses cardadores, pisoeiros, cordoeiros e lojistas de toda a espécie, que vivem amontoados em enormes casas de aluguel, de 4 ou 5 andares, cujos quartos não recebem outra luz que a dos corredores que lhes dão acesso. O único interesse das autoridades por esses homens é que eles se conservem tranquilos. Sob o império, nem mesmo têm direito a voto. A sociedade romana não está apenas desequilibrada, está e estará cada vez mais fossilizada. Vão longe os tempos republicanos em que cada homem livre tinha sua oportunidade de fazer carreira no cursus honorum. Os patriarcas romanos tentam reagir contra os perigos da desagregação social que notam perfeitamente. Mas como? É já um velho erro dos dirigentes de todos os tempos julgarem que uma sociedade se salva endurecendo as suas hierarquias. A crise demagógica em que a República se afundara no embate das ambições rivais, acabando por destruir a ordem democrática, foi substituída na época de Augusto por uma organização compartimentada que se apoiava sobre o mais detestável dos princípios, a escala do dinheiro. No cimo estão os senhores, que devem possuir 1 milhão de sestércios, e a quem se reservam os cargos altos e rendosos. São eles que constituem a nobilitas hereditária, graças a um decreto de Augusto que estende até a 3ª geração as prerrogativas dos senhores, dos laticlavos. Depois vêm os cavaleiros, que devem possuir obrigatoriamente uma fortuna de 400.000 sestércios. São também privilegiados, e os muitos postos oficiais, bem como as inúmeras empresas comerciais que detêm, fazem com que estejam associados ao desenvolvimento do império. A partir de Cláudio, ficam a constituir uma nobreza de 2ª categoria. E embaixo, nada a não ser a plebe,
o povo humilde, sem riqueza, sem prerrogativas e sem esperanças. Este sistema rígido, que já se comparou ao tim do czar Pedro o Grande, pretende atribuir a cada categoria o seu lugar exato no conjunto. Mas falta-lhe aquilo que impede as sociedades humanas de morrerem de esclerose, isto é, certas correntes igualitárias que permitem que as energias e as ambições legítimas conheçam a luz do dia. Os homens novos, muitos dos quais tinham feito a glória da República, já não penetram nas altas esferas do Império senão pela força, quando podem. É certo que se citam ascensões excepcionais de pessoas de condição humilde, mesmo de libertos, que chegaram ao topo, mas as circunstâncias que acompanham essas promoções são geralmente tão estranhas ou tão suspeitas que servem mais de escândalo do que de lição. Há outra situação pior, que é a da classe popular nas grandes cidades do Império, a dos escravos. É a chaga aberta no flanco do mundo antigo e que hoje causa o maior espanto ao homem moderno. Aliás, sem muita razão, porque certas condições da vida atual da classe proletária poderão certamente escandalizar qualquer historiador que escreva daqui a 1000 anos. Sendo uma necessidade absoluta para um sistema econômico que carecia de máquinas, a escravidão sustentava o regime e, ao mesmo tempo, trabalhava para desagregá-lo. Já vimos que, pelo baixo custo da mão de obra que fornecia, a escravidão tendia a arruinar o trabalho livre. Além disso, pela dependência em que colocava alguns seres humanos com relação a outros, levava à crueldade, à injustiça e, se pensarmos nas condições da escravidão feminina, a outras formas de imoralidade. O Alto Império procurou em vão conciliar os dois aspectos contraditórios. Por um lado, a necessidade absoluta que tinha de escravos e, por outro, o sentimento cada vez mais nítido de que essa instituição era viciosa na sua origem. Não há dúvida de que, quando consideramos uma instituição tão vasta como a escravidão, temos de matizar o nosso juízo de modo a não vermos tudo de cor uniformemente negra. A condição servil variava conforme os casos. Há muitas inscrições que nos deixam entrever relações de sincera afeição e de mútua confiança entre senhores e escravos. Quando Sêneca aconselhava a tratar os escravos como amigos humildes, e Plínio, o jovem, se dizia arrasado por causa da grave doença de um dos seus servos, as palavras destes homens deviam encontrar eco em muitos corações. Se os escravos rurais, submetidos a administradores muitas vezes ferozes, e pior ainda, os escravos das minas, têm uma existência horrorosa, os do Estado, da casa de César, são muito menos dignos de lástima, e os que se ocupam em serviços domésticos são geralmente bem tratados. Em certos casos, valia mais a pena ser escravo de um senhor rico e benévolo do que um simples operário pobre. Além disso, havia sempre a esperança da alforria, pelo pagamento do resgate ou por concessão do senhor. Uma vez obtida, esta condição colocava imediatamente o liberto, ou ao menos os seus filhos, em situação idêntica à dos homens livres. Mas, à parte estas exceções, não resta dúvida de que a vida do escravo era dolorosa. Já o era para aqueles que nasciam numa família de condição servil, mas era-o muito mais para os prisioneiros de guerra e para as vítimas dos piratas, que continuavam a ser vendidos nos mercados. A privação de quase todos os direitos civis e religiosos fazia do escravo menos que um homem, uma ferramenta inanimada, uma coisa, res, conforme a velha expressão jurídica latina. E se incontestavelmente houve nos primeiros séculos do Império, sob a influência dos filósofos e mais tarde do cristianismo, uma corrente que lutava para que o escravo fosse tratado com mais humanidade, houve também outra corrente, que nunca desaparecerá, que por excesso de confiança ou por orgulho, aconselhava sempre a usar de dureza e rigor. O que a escravidão revela de forma bem chocante, coisa aliás
se pode observar também em qualquer outra era, é a contradição fundamental do próprio sistema da humanidade. O universalismo que o Império proclama como princípio e orgulho que daí deriva não englobam todos os homens, mas apenas um grupo de privilegiados. A cidadania do mundo exclui do seu seio milhões de seres humanos. Entre o homem livre e o escravo, entre o rico e o pobre, entre o civilizado, isto é, o greco-romano e o bárbaro, erguem-se altas barreiras. A ideia de que, ao perder-se a liberdade, se perde a natureza humana, ou de que, diminuindo a fortuna, se retrocede na escala dos valores oficiais, consagra uma injustiça imensamente mais profunda e mais fundamental do que aquela que caracteriza a nossa época. A ordem imperial baseia-se numa certa definição das hierarquias humanas, mas essa definição é falsa e brutal nos seus próprios fundamentos. No entanto, seria errôneo dizer que houve no Império Romano dos primeiros séculos qualquer aspiração revolucionária, no sentido que hoje damos a esta expressão. Não é nos termos da moderna dialética que funciona neste período a lei de bronze. A massa desfavorecida não reage contra a sua situação por meio da revolta, mas antes pelo ceticismo e pelo cinismo político. De tempos a tempos, essa massa apoia algum ambicioso que, para romper as barreiras que se lhe opõem, apela para o proletariado urbano ou militar. É sob a forma de aventuras autoritárias que se manifesta e se manifestará cada vez mais uma certa aspiração dos humilhados por mudanças. Tal é o sentido das profundas palavras de Tácito a propósito da grave crise de 68 e 69. Os segredos do Império foram desvendados. É, com efeito, a primeira vez que se revela aos olhos da história o fato de que, entre a injustiça de uma ordem estabelecida e a injustiça da violência, o que está em jogo é o poder. Mas a massa servil é pouco afetada por este obscuro despertar da consciência. A sua vontade revolucionária não passa de algo esporádico e limitado. Em 71 antes da nossa era, o Trácio Espartaco sublevara os seus temíveis bandos e fizera frente às legiões durante 2 anos. Em 24, segundo Tácito, Roma tremeu perante uma revolta de escravos rurais. Mas a escravidão é ainda uma peça muito decisiva no sistema para que possa ser questionada. Só virá a esboroar-se 1000 anos mais tarde, quando as aspirações espirituais e os progressos técnicos em convergência impuserem e permitirem a sua supressão. Nos 4 primeiros séculos da nossa era, o que vagamente espera milhões de seres humanos a quem se recusa o nome de homens é a pena que os ensinem a levantar a cabeça.